Bem, eu queria saudar todos e todas Nós falamos em português, então vamos tentar falar devagar, né? Para que todos possam compreender. Não tem tradução, né? Entendem, né? Muito bem, e nós vamos entender vocês falando com espaço, né? Bem, para nós é um prazer muito grande estarmos aqui, eu e o deputado federal Valmir Assunção, que fazemos parte de toda a luta de fundação do Partido dos Trabalhadores e também do Movimento Sem Terra no Brasil e da Via Campesina. Valmir está no segundo mandato de deputado federal, foi deputado estadual na Bahia, e eu é o primeiro mandato de deputado federal. Também fui deputado estadual na minha província de Sergipe. Bem, o que nós vamos falar aqui, pelo tempo de 15 minutos, falarei uns 10, se Valmir quiser, pode complementar, Valmir. Não é novidade para vocês, né, e para nós todos que conhecemos a história do que de fato está ocorrendo no Brasil. O Brasil é um país que tem uma tradição de formação da nossa esquerda brasileira, com que em nenhum momento chegou ao poder em nosso país. Nosso país é um dos poucos países que não fez grandes mudanças, que sempre teve uma estrutura da direita brasileira alinhada aos interesses das grandes multinacionais, do grande capital, em especial as políticas imperialistas americanas. O nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, sob a liderança de Lula, chega ao governo em 2003, e nós tivemos 8 anos do governo do presidente Lula, 4 anos do primeiro mandato do governo da presidenta Dilma, com a reeleição da presidenta Dilma. Foram 12 anos, 13 anos de grandes políticas públicas de acesso da população brasileira, em especial da população mais pobre. Para muitos não é fácil compreender, mas nós somos um país que tínhamos milhões de brasileiros que passavam fome todos os dias, que não comiam, que não tinham acesso a política nenhuma. E foi no governo do presidente Lula que se deu grandes programas e projetos de inclusão social no Brasil e participação popular. A eleição da presidenta Dilma, da reeleição, nós tivemos uma situação de um confronto muito grande, com uma força muito grande de uma grande aliança da direita brasileira com a grande mídia brasileira, setores do judiciário, grande parte do judiciário, que tinha clareza da tentativa como uma tentativa a todo custo de derrotar a presidenta Dilma. Nós ganhamos a eleição por 4 milhões de votos, foi uma eleição democrática, legítima, que foi contestada logo no primeiro momento pela oposição. A oposição representada pelos setores mais atrasados, conservadores, liderados pelo partido do PSDB, como liderança maior Aécio Neves, e os setores da oligarquia brasileira, liderados mais pelo DEM, o chamado Partido Democrata. Bem, contestaram na justiça, contestaram de todas as formas. A grande mídia brasileira incentivou um grande movimento de oposição, que foram às ruas, mas todas as grandes mobilizações feitas nas ruas durante o ano de 2014, ou melhor, 2015, foram manifestações
puxadas pela elite branca brasileira, liderada com total apoio da grande mídia, em especial a Rede Globo, contra o governo da presidenta Dilma. Bem, fizeram um grande movimento de oposição e nós temos um grande problema no Brasil, que durante os 12 anos, 8 anos do governo do presidente Lula, 4 anos do governo da presidenta Dilma, nós não conseguimos, por erros nossos também, do nosso partido e do governo, fazer reformas políticas, fazer uma reforma que inclusive é prevista na nossa Constituição, sobre a questão dos meios de comunicação no Brasil. Então, nós tivemos grandes políticas em todas as áreas sociais, em todos os programas e projetos de participação popular da população brasileira, em todas as áreas, área de educação, saúde, moradia popular, enfim, todas as políticas na cultura. Porém, as reformas que poderiam avançar, nós não conseguimos realizar, nós não conseguimos fazer. E nós elegemos no último Congresso brasileiro, o Brasil elegeu um Congresso que vem sendo o Congresso considerado na história do Parlamento brasileiro o mais conservador, que é a maior bancada brasileira nesse Congresso, é a bancada ruralista dos grandes latifundiários, uma parte das religiões fundamentalistas, evangélicos fundamentalistas, parte pequena de setores dos militares conservadores que fizeram o golpe de 1964, pequeno, mas tem uma representatividade, que com apoio da Fiesp, que é o poder da indústria e da burguesia brasileira, lideradas pela Avenida Paulista, organizaram e planejaram toda uma estratégia que vinha desde a mobilização de rua, a construção da impopularidade da presidenta Dilma, por uma questão de política econômica internacional e nacional. A presidenta Dilma teve algumas decisões que nós, do nosso partido, grande parte do nosso partido, dos movimentos sociais, contestaram, fomos contrários, mas a presidenta Dilma tomou algumas decisões equivocadas que levaram a perder a popularidade no primeiro ano. Esta popularidade se deu não por grandes medidas impopulares, mas pela força da grande mídia, pela força conservadora, pelo ataque diário, 24 horas por dia, contra o Partido dos Trabalhadores, contra a liderança do presidente Lula e contra a presidenta Dilma. O presidente Lula é alvo, uma das grandes lideranças nossas no Brasil, é alvo diariamente de ataques, dos piores ataques, de tentativas de criminalizar. Porém, até hoje nunca aprovaram nada contra o presidente Lula, que é uma grande liderança do nosso partido e do nosso país. E quanto à presidenta Dilma, não conseguiram provar nada contra a presidenta Dilma, não conseguiram encontrar uma conta da presidenta Dilma em lugar nenhum. A presidenta Dilma é uma mulher honesta, digna, correta. Porém, nós tivemos um Congresso conservador que no dia 17 de abril, como é de conhecimento de todos e todas, tivemos a votação do impeachment. O impeachment da presidenta Dilma é o mais baixo golpe de direita contra a democracia no mundo. A presidenta Dilma tem um processo que inventaram, que criaram, chamado pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais são decretos de transferência de recursos do governo que todos os ex-presidentes da República fizeram, que nunca foi crime, que todos os governadores dos estados, dos departamentos do Brasil fazem e não é crime, mas o Tribunal de Contas da União do Brasil
acordado com a direita brasileira, inventou um crime chamado crime de responsabilidade fiscal, do qual somaram que eles teriam 2/3 da Câmara dos Deputados, 2/3 do Senado, e dariam o golpe contando com o apoio das ruas da mobilização popular. Porém, temos uma grande novidade no Brasil, que é o dia 17 de abril, o povo brasileiro viu uma demonstração ao vivo por todos os canais de televisão de uma vergonha cometida pelos deputados que representavam ali interesses próprios, interesses familiares, interesses das oligarquias. E há uma questão central. No dia 17 de abril, até hoje, nós não conhecemos uma manifestação contrária à presidenta Dilma ou de apoio ao governo atual de Michel Temer, que foi um dos coordenadores, como vice-presidente, numa aliança que o Partido dos Trabalhadores, nosso partido, fez com setores da burguesia para a eleição da presidenta Dilma. Esse vice-presidente conspirou desde a eleição até os dias de hoje. Bem, uma questão central é até o dia 17, a outra questão é após o dia 17. O governo que está hoje, de Michel Temer, é um governo de um grande acordo para impedir a apuração de corrupção no Brasil. É o governo que tem um esquema de corrupção, onde o núcleo central do governo, ele próprio, está envolvido em grandes esquemas de corrupção que envolvem empresas estatais, a exemplo da Petrobras e tantas outras. Então, há um grande acordo. O grande acordo é impedir que o processo iniciado no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, de total apuração sobre todos os casos de malfeito, de corrupção no Brasil, fizeram e organizaram o nosso partido e o governo, com total apoio do nosso partido, com total apoio do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, apoio total às instituições de controle, de fiscalização, a exemplo da Polícia Federal, da Controladoria Geral e do Ministério Público Federal. Bem, este grande acordo que se tratou o impeachment da presidenta Dilma é um acordo na tentativa de fazer o fim das investigações dos atuais deputados federais e senadores que votaram pelo impeachment. A grande maioria responde a vários processos e estão envolvidos em vários esquemas de corrupção, inclusive com prisões de alguns após o impeachment, de familiares dos mesmos. Bem, esse é o grande acordo que se passa no Brasil: impedir as investigações, os interesses das empresas americanas, em especial as petrolíferas, sobre o pré-sal. O Brasil tem uma das maiores reservas de petróleo, descoberta graças à pesquisa da nossa empresa Petrobras, do governo Lula e do governo da presidenta Dilma, que representa hoje em torno de 17 trilhões de dólares o valor da reserva de pré-sal. O grande interesse hoje é o acordo no sentido de privatizar a Petrobras, vender ou liberar para as empresas internacionais o pré-sal, do qual foi aprovado no governo do presidente Lula, de que os royalties do petróleo seriam todos destinados para educação, saúde e grandes projetos de pesquisa. Então, está em jogo nesse momento é exatamente isso: é o petróleo, o BNDES e a articulação internacional, do qual nós fazemos parte, e esta reunião tem compromisso, que é a nova ordem internacional. Nós temos sim um projeto internacional diferente do projeto do atual
governo golpista. O nosso projeto internacional trata de solidariedade internacional, de fortalecer a região nossa latino-americana, de fortalecer um projeto da classe trabalhadora e os BRICS, que são projetos estratégicos internacional, do qual não se submete à política imperialista americana. Então, isso é o que está em curso. O atual momento, para encerrar, é o momento que nós temos, talvez dos últimos 20 anos, a maior unidade popular hoje no Brasil. Uma grande organização surge, que é a Frente Brasil Popular, que tem hoje grandes mobilizações, puxando greve geral para o dia 10 de maio, para o 10 de junho, bem como grandes mobilizações. Enfim, todos os setores da sociedade brasileira se mobilizam contra esse golpe, e o governo de Michel Temer, que é o governo golpista da conspiração das grandes empresas e antidemocrático, já caiu 2 ministros, a cada semana cai um, todos com envolvimento em grandes esquemas de corrupção, do qual esse governo deu o golpe combatendo a corrupção. Ou seja, o impeachment, a grande parte do impeachment era para combater a corrupção, mas a verdade está vindo à tona. Na verdade, o impeachment, o golpe contra a presidenta Dilma, era exatamente para poder correr solta a corrupção feita pela direita brasileira. Bem, no mais era isso. Nós queremos parabenizar, dizer que nós estamos aqui para saudar também aqueles que nos deixaram um legado histórico para a classe trabalhadora e para o mundo, a exemplo do nosso grande combatente, comandante Ernesto Che Guevara, filho desta terra, mas irmão e companheiro de lutas do mundo inteiro, e o nosso grande comandante Hugo Chávez, do qual nos orgulha todos os brasileiros, latinos e homens e mulheres do mundo, e todos os demais lutadores que lutam, mulheres e homens do mundo inteiro. Então nós estamos aqui com muito prazer, também em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, em nome também do Movimento Sem Terra, da Frente Brasil Popular, da qual ajudamos fundar, para dizer que esta iniciativa é uma iniciativa muito importante, porque o Brasil precisa, nesse momento nós precisamos mais do que nunca, mais do que solidariedade, mas uma denúncia internacional que está sendo feita em todos os continentes. O atual ministro José Serra, das Relações Internacionais, é o representante legítimo dos Estados Unidos e das multinacionais. Representa um projeto anti-Mercosul, anti-Unasul, anti-ALBA e anti-povos latino-americanos. É o representante das empresas internacionais. Muito obrigado.